Seja muito bem-vindo a mais um Pod Arena. E hoje muito especial, porque além de um convidado especial, a minha parceira está de volta. A Bianca voltou das férias das férias. É isso Bianca, mesmo, seja Mi. muito bem-vinda. Obrigada. Sentimos muito a sua falta aqui. Muito bom ter você de volta. Olha, eu ia fazer essa pergunta. Se você sentiu minha Claro falta, que sim. aqui na nossa mesa eu tava morrendo de saudade de dividir esse espaço junto com você e de também levar muita informação a você que nos acompanha. E como de costume, Michele, nós temos sempre grandes entrevistados e nesse episódio Vindo não homenagem, será hein? diferente. Tô toda de preto, hein? A Michele já deu aí um spoiler de quem é que vem hoje pra cá. Comentarista de rodeio e um dos grandes nomes do nosso esporte. O campeonato dele é referência tanto no Brasil quanto no mundo lá fora. Será que a galera já sabe de quem é que eu tô falando? É os meninos de camisa Preta! Henrique Moraes, presidente do campeonato. Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Arena. Henrique. Obrigado, Michele. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos aqui do Pod Arena, BRTV Max. É um prazer estar aqui novamente com vocês aqui, participando pela primeira vez desse programa. E muito contente, né, para responder as perguntas, bater um papo legal com vocês aí durante essa 1 hora de programa aí, vamos pra cima. Hoje a gente quer mostrar um outro lado do Henrique. Vamos começar pela sua infância, onde você nasceu, como você era quando criança. Você tem cara de ser bem agitado. Você já era do meio do rodeio, Henrique? Não era no meio do rodeio. Eu sou de Jabuticabal, São Paulo, nascido 19 de outubro de 1983. Minha infância foi uma infância, uma criança assim que... meu pai é tratorista, trabalhou de pedreiro, minha mãe é dona de casa, é empregada doméstica, e a gente teve uma infância, eu já morei no sítio uma época, antes da minha irmã nascer, acho que quando eu tinha 3 para 4 anos, aí depois moramos na cidade, uma família pobre, uma família trabalhadora, e eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, trabalhando de pacoteiro no supermercado, mais com 8, 10 anos de idade, eu lembro que eu trabalhava vendendo sorvete, picolé na rua, vendendo geladinho. Então, eu comecei a trabalhar e sempre gostei da minha infância, foi futebol, pagode, era totalmente diferente do rodeio. Na minha família não tem ninguém que é do meio do rodeio. Eu tinha um primo muito longe, muito distante, que era competidor. Já até faleceu já o Nilson Carlos, o Fusca. Mas da minha família ninguém era do rodeio. E eu conheci o rodeio quando estava com 17 para 18 anos ali no colegial, na escola. A gente sempre tinha a turminha dos manos e dos peão na escola. Eu era da turma dos manos, aí... Não acredito, você era da turma dos manos? Andava de calça larga, de tênisão, aqueles lecoque. Só que depois eu fui gostando do traje de rodeio e tal. Eu sempre fui um cara muito comunicativo. Eu, na escola, lembro do professor Benê, ele sempre nos primeiros dias de aula, no primeiro dia de aula, né, que o pessoal ficava para escolher as classes, para falar onde eram as classes, e ele que anunciava, ele tinha uma voz muito boa. Eu lembro que eles me deviam, eu conversando muito na escola, e teve um ano que falou: você vai ajudar eu aqui a anunciar. Era, sei lá, 5ª série A, Alain, Anderson, Pedro, Bastião e tal. Eu fiquei falando, então tive muita comunicação, era mais solto na comunicação. Aí em 2000 para 2001, comecei a gostar do mundo do rodeio, comecei a correr atrás, peguei amizade com os meninos que montavam da minha cidade lá, e coloquei a cara pro mundo então, aí. Você já montou? Profissionalmente, não. Eu já montei assim, fazenda, brincando assim, mas no rodeio profissionalmente, não. Dizem que o dom é uma dica do destino. E o Henrique, desde sempre, pequeno, muito comunicativo. Mas lá atrás, Henrique, ainda falando sobre a sua infância, adolescência, quais eram os seus objetivos profissionais? O que você queria ser quando crescer? Quando você era mano? Eu queria ser jogador de futebol. Olha... Tentei, fiz algumas peneiras aí e tal. Tenho o meu contato com futebol até hoje, tanto é que nas minhas férias eu me desligo do rodeio. Os meus eventos que eu mais participo lá na cidade é Jabuticabal e futebol. Hoje, graças a Deus dá uma condição pra gente. Eu posso dar um apoio pros meninos, pros torneios da cidade. Tem um evento que você faz também. Tem um evento também, que eu faço, né? que é o Jogo do Bem, tem 15 anos que faz o Jogo do Bem, né, que é um evento de futebol. Mas a minha infância, nada ligado ao rodeio. Deixa eu falar que nada ligado ao rodeio, mas quando eu coloquei o rodeio na minha vida pra mim ir atrás dele, eu me dediquei bastante. Eu trabalhava e conciliava com o rodeio. Trabalhei na roça, trabalhei com cana, com laranja, com todas as coisas no meio da roça, assim, sabe? E o rodeio foi na minha vida até acho que depois de 2005. 2002 eu comecei como assessor de pista do Elim Paraíso. Aí em 2005 eu já comecei a fazer assessoria nos eventos, comecei a trabalhar em Barretos no ano de 50 anos. Aí em 2007, quando eu virei comentarista, eu vim morar na região de Rio Preto, que em 2006 vim morar na região de Rio Preto. Morei em Polônia, depois eu morei na fazenda do Neto Rogério, União Paulista. Conhece a região toda.
Conheço. Aí a partir daí que virou a chave, agora eu vou viver só do rodeio. Aí já não trabalhava mais, que às vezes eu tava indo pro rodeio mesmo trabalhando com a Lim Paraíso, eu fazia bico. De segunda a quarta, de segunda a quinta, de tudo ali, com os amigos meus, às vezes de servente pedreiro, meu pai trabalhava, ia ajudar ele, só que... E quem te apresentou o rodeio? Quem te levou pro rodeio antes de você conhecer ali o Elinho Paraíso e trabalhar pra ele? Cara, apresentando assim, os amigos meus gostavam muito de rodeio, né? Na época tinha as revistas Cautas, levava pra escola as revistas, aí tinha um amigo meu que tem uma coleção de fita cassete da TV Rodeio. Eu comecei... Reunia a turma pra assistir? Reunia a turma pra assistir, às vezes eu assistia sozinho, gostava muito de assistir. Eu vi muita fita de rodeio, muita fita cassete da TV Rodeio, vídeo antigo de rodeio. Não era o Rogério de Abaeté, não, né? Rapaz, não é não. É o Rogério é um grande fã da TV Rodeio. Eu conheço ele, é o Fábio Penariol, é meu grande amigo até hoje. É um cara que é fã do rodeio. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar bastante rodeio, eu juntava os DVDs de festa, eu mandava pra ele lá, dava pra ele, que assim, quando eu comecei no rodeio, quando eu comecei a ir pro rodeio, eu já tinha assistido lá umas 100 fitas de rodeio já. Então muitas pessoas que eu me inspirava, que eu fiquei fã assistindo, hoje eu sou amigo da maioria deles, praticamente de todos, e vi muitas festas que se assistia um DVD, numa fita cassete na época do rodeio, falei, rapaz, rodeio bonito, um dia eu quero estar nesse rodeio aí. E graças a Deus eu consegui participar de todos. Ô Henrique, nessa época que você assistia essas fitas, planejava crescer, profissionalmente chegar nos grandes rodeios, você se imaginava fazendo o quê? Eu queria ser locutor, né? Locutor. Eu queria ser locutor de rodeio. Da locução. Eu queria ser locutor de rodeio. A comunicação. Aí não deu certo, eu fiz dar uma chance pro rapaz da minha cidade que queria narrar também, aí eu deixei o espaço pra ele, né, que é o Almir Câmara, né? Tô brincando. Deu uma oportunidade. Alô, Almir, um beijo, um abraço pra você. Eu sempre fui fã do Almir, e hoje nós somos muito amigos. Trabalhei com o pai do Almir, com o seu Cláudio, na época assim, na roça, entendeu? E eu vi o Almir, quando eu comecei no rodeio, o Almir já não morava em Jabuticabal, ele já morava em outra cidade, eu tinha casado naquela época, morava em outra cidade, mas eu sempre, quando eu via ele na cidade lá, sempre era fã, admirava ele. Eu fui virar amigo do Almir mesmo dentro do rodeio. A gente é da mesma cidade, mas a gente ficou muito amigo dentro do rodeio, através do Lessauro, que é um cara que é amigão meu demais. Lessauro! E a gente hoje é uma amizade muito grande entre as famílias. O Almir é parceiro, o cara que frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele. E é um cara que é referência no mercado, né? E eu queria ser locutor. Aí eu lembro que fui trabalhar com a Lim Paraíso, a troco... Olha, se deixa eu narrar 2 montarias por noite aí, ou a gente vai narrar um rodeio amador. Eu lembro que o meu primeiro cachê do rodeio foi em 2002, em Itaiaçu. Ele me deu R$40 na época, deu R$10 por dia, e deixou eu narrar 5 montarias no domingo no rodeio amador. Como foi essa narração? Aí Você gostou? O que você sentiu gostava, ali? né? A gente gostava. Deu só que, ansiedade? assim, deu pouquinho esses dias. Um amigo meu recuperou algumas imagens do rodeio amador narrando antigamente lá. Ainda bem que deu certo o comentarista e a Roseta, né? Porque era um sonho da gente, né? Se espelhava em grandes profissionais. Acho que corria atrás. Nada eu programei na minha vida, não programei eu ter o rodeio na minha vida, não programei ser comentarista de rodeios, porque quando o cara me convidou para ser comentarista, né, porque na época o Bruno Brandão, o Tropeiro de Penápolis, o Peca, Carlos Gomes Borges e o Tchunga, que era presidente do rodeio de Luisiana, me convidou para ser comentarista, e eu já viajava nos rodeios, aí alguns rodeios com o Rafael Vilela, com o Elim Paraíso, com o Finaldo Filcanova de assessor de pista, com o Adriano do Vale, só que eu tinha comunicação boa, eu falava algumas provas, algumas montarias ali, falei, não, você tem que ser comentarista, eu falei, não. E o Cacá é um cara que me ajudou demais. O Cacá viajava com ele, pegava carona com o Cacá, pegava o busão já pro Cabal, ia pra Barretos e viajava com o Cacá pros rodeios mais longe, né? E falei, não, tem que ser o Cacá. Falei, não, o Cacá a gente já tentou, ele não tem a data pra vir comentar aqui, mas tem que ser você. Falei, não, mas eu não sou comentarista. Falei, não, mas vai te pagar X. Vou dar um exemplo, eu ganhava R$50 por semana. Você não vai te pagar R$1.000. Falei, meu Deus do céu. Nossa Senhora! Dentro, né? Isso eles me ligaram em novembro, o rodeio era em fevereiro. Aí eu passei o final do ano, né, que fui passar as férias na casa do Emílio, já era muito amigo já o Emílio Rezende. Rapaz, preciso aprender a comentar rodeio. Preciso aprender a comentar rodeio. Fez escola, Você pós. já estava com os meninos ali, Sim, né? sim, já já tinha. entendi linguajar, Sim, o que sim, um pouco, mas acontecia. assim, na que você tá falando, era diferente. Aí eu já tinha amizade com o Almir já, né? Que fazia parte da assessoria no rodeio, já mexia em Barretos na parte de sorteios, resultados, as coisas lá, né? Eu lembro que esse rodeio eu comentei na quinta e na sexta foi tranquilo, sabe? Aí no sábado o Almir chegou pra narrar o rodeio. A pressão. Eu falei, rapaz, o cara que a gente é fã, ele falou assim, não treme não, rapaz. Aí deu certo esse rodeio aí, ele me abriu muitas portas. Na época eu já morava lá com o Neto Ger, um cara que me ajudou demais na carreira.
Ele abriu muitas portas para mim. Quando o Neto sempre teve uma das melhores boiadas do Brasil, ele ligava para fechar a boiada dele e já oferecia eu. Porque naquela época não tinha tantos comentaristas. Era o Kaká, o André Metzger, o Snar, o Anderson Guardiano, que o pai já estava comentando também já. Então era poucos. Hoje tem muito, hoje tem vários bons profissionais. Você uma árvore e cai 20. Ou 25. Ô, Henrique, e a sua família nessa época? Eles te apoiaram? Porque você foi o primeiro a participar do rodeio profissionalmente. Eu comecei a trabalhar com 12 anos no mercado. Eu trabalhei dos 12 aos 16 anos, mais ou menos. Aí na época eu trabalhava sem registro. Aí quando eu saí, o advogado fez um acerto lá com o mercado e tal. Eu recebi um dinheirinho, demorou acho que uns 2 anos, eu recebi um dinheiro. Então eu tinha esse dinheiro guardado. Tinha esse dinheiro guardado, eu comecei. Minha mãe fazia faxina, dava o dinheiro pra mim, inteirar a passagem pra mim viajar. E no começo foi difícil, não foi fácil não. De mala pras costas, andar na pedra na rodoviária, pegar carona, entendeu? Hoje tá fácil, não tinha nem telefone. Eu lembro que quando eu viajando pro rodeio em 2002, não sei se foi no fim de 2003 ou 2004, eu ganhei um celular dos meus pais de presente. Aquilo que era só no orelhão na época. Quantos anos você tinha? Quando eu comecei pro rodeio, eu já tava com 19 para 20 já, mais ou menos, né? Mas ainda era um menino, né? Você tava sempre próximo à família. Eu terminei o colegial em 2001, 2002, eu já comecei a ir atrás. E foi uma coisa assim do nada. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão com meu pai e ele brigou comigo, eu cheguei até a chorar na época, ele não concordava, eu estava viajando pro rodeio, que eu tinha que trabalhar ou tentar estudar ou fazer faculdade. Eu falei, não, minha faculdade vai ser o mundo, eu vou colocar a cara nisso aqui pra ser. Então eu falava assim, ó, quando alguém sai do colegial, precisa fazer uma faculdade de 4 a 5 anos para formar. Eu, 4 a 5 anos, eu não verá nada no rodeio, aí sim eu vou correr atrás de alguma coisa. Eu tenho um dinheiro aqui, eu faço meus biquinhos para mim manter minhas coisas, eu vou ficar dentro de casa que vou ajudar o que eu puder ajudar, entendeu? E graças a Deus deu certo, sim. Você pega de 2002 até 2005, eu já comecei a ganhar um pouco de dinheiro no rodeio já, para poder ter minhas coisas. Em 2005 consegui comprar meu primeiro carro, que eu tenho até hoje, um Ninchumbo. Até hoje lá em casa. E aquela responsabilidade de se provar, de fazer dar certo sim. E mostrar que você conseguiria, né? Sim, teu sonho, viver do teu sonho. Nada é fácil, entendeu? Aí fui indo como assessor de pista, nunca tive vergonha de trabalhar com os locutores. Eu lembro em Barretos, teve ano que era 300 montarias no Qualify, eu ajudava todo mundo lá. Um dava 10, outro dava 5. Eu não posso te ajudar com nada, eu te agradeço, sem problema nenhum. Então a gente foi pegando umas amizades dentro do rodeio. Através do Alim Paraíso eu conheci muitas pessoas importantes, o Kaká, o Marcão Mabud, o Sr. João Frias de Americana. Você vai conhecendo pessoas e você vai trabalhando, você vai se esforçando ali. O Palito é um cara que me ajudou demais, também levava grandes eventos com ele. Como assessor, você está sempre perto da comissão, perto de alguém, perto de um tropeiro, né, você vai se conectando. E graças a Deus, pessoas boas surgindo na minha vida, eu sempre tentei manter a humildade, o respeito com todos e tudo foi fluindo normalmente. Aí veio aquele comentarista, aí depois eu comentando alguns rodeios, já mexia na época do rodeio de Paraíso, da cidade do Elinho, com os convites, convidando os peões. Ô Henrique, nós vamos continuar essa conversa no segundo bloco, nós vamos para o intervalo rapidinho, mas já a gente está de volta para ver um pouco mais, aliás, muito dessa história do Henrique. Estamos de volta para mais um bloco do Pod Arena. Hoje, conhecendo a história, Michele, do Henrique Moraes. Henrique, no último bloco nós estávamos conversando sobre conexões, amizades, como tudo isso influenciou para você construir o Henrique Moraes de hoje e também o campeonato da equipe Roseta. Com certeza. Acho que igual eu falei no bloco anterior, acho que Deus me deu o dom de conhecer pessoas importantes que através dessas pessoas eu conheci muitas pessoas que hoje tenho muitos amigos dentro do rodeio. Acho que uma das coisas que eu mais tenho gratidão a Deus, as amizades que eu tenho na minha carreira, que eu tenho na minha vida, pessoas que a gente às vezes não tem tanto contato diariamente, mas quando se vê, você tem aquela conexão bacana, pessoas que torcem pra gente, pessoas que viu a gente lá no começo, lá hoje, vem dar os parabéns, vem dar algumas dicas. Muitas das vezes acho que a gente, nessa correria de rodeio, a gente passa despercebido alguma coisa, então acho que o importante é isso aí, as amizades que você faz. Eu fico muito contente, eu tenho muita amizade com um tropeiro que já saiu do mercado. Tem muitos tropeiros que já vendeu suas boiadas, suas tropas. A gente mantém uma amizade boa até hoje. Então acho que isso aí é uma coisa que eram pessoas que foram investidores do rodeio, saiu do mercado, que a gente sempre tem um contato até hoje. É uma coisa assim que eu acho muito bacana na minha carreira também. O Henrique, você é um homem que você teve diversas funções dentro do rodeio e
apaixonando e se aprofundando cada vez mais no esporte. Eu acho que por essas suas andanças pelo mundo, se assim podemos dizer, você viu as necessidades que o rodeio tinha. Foi assim que nasceu a equipe Roseta? Você quis fazer algo para gerar oportunidade, para mostrar, para elevar um pouco mais o nosso esporte? Olha, eu penso o seguinte, do mesmo jeito que eu tive a oportunidade, pessoas grandes do rodeio abriu as portas para mim, eu acho que eu tinha que fazer isso para alguém também. E a equipe Roseta, na época, a gente sempre brincava ali, mas não tinha nada formal, porque tinha grandes campeonatos na época. Eu lembro que eu morava aqui no apartamento em Rio Preto. Você deve lembrar que os meninos montavam no Top Team Cristal, tinha os meninos que montavam na PBR, ficavam lá em casa direto lá. Só que tinha pessoas novas que precisavam de oportunidades. Então a gente, nos rodeios menores, conhecia as pessoas, dava aquele apoio, sempre estava indicando para os grandes nomes dos campeonatos, e a gente sempre estava fazendo os nossos eventos menores ali. E a gente foi trabalhando, e aos poucos foi indo. Aí em 2001, eu falei, não, vou tirar 2011, falei, vou tirar um X de dinheiro por evento que eu ganhar, eu vou dar uma premiação, no final do ano vou dar uma moto, e quero dar uma fivela importada pro campeão. E foi, porque o ano inteirinho, acho que fez umas 50, 60 etapas, não lembro. Tirava assim, não tinha nada oficial, né? Porque não tinha nem a marca ainda, não tinha nem a logo, a camisa era uma camisa quadriculada. Tanto é que o Márcio Munhoz, que criou a minha logo, ele demorou 10 meses e fez uma 100 logo. Essa aqui não gostei, nem brigava direto. Mas é um cara que acompanhou mais de 15 anos, aí quando ele fez a logo, falou, essa é a logo mesmo. Aí deu certo. Só que assim, eu vi que tinha a necessidade de dar oportunidade para pessoas. Tem muitos caras hoje que são grandes referências no mercado que ninguém conhecia lá atrás. Você pegou o Judener Barbosa, uma referência no rodeio em todo o mundo. Na época era um magrelinho que andava comigo, de carona comigo ali para ir pros rodeios. Hoje é um cara que nós é muito amigo, um cara que cresceu na vida, explodiu ele, o Luciano, entre tantos outros que passaram por aqui. Acho que se eu falar um ou dois nomes, vou estar sendo ingrato, que tem muitas pessoas que sabem a contribuição que teve. Campeões mundiais, pessoas que estão no cenário mesmo com mundial, certeza, né? Então acho que... E hoje também, hoje eu vejo no campeonato que tem muito moleque hoje, tem muitos que eu nem conheço direito. A gente tem mais o contato no WhatsApp, fazendo o rodeio ali, eu chego, eu sempre no fundo do brete ali e tal, mas você não consegue memorizar o rosto de cada um deles. Você pega que tem 2 grupos de competidor de touro, são mais de 250 peão. Então, no congresso, vi todos no congresso ali, esses dias atrás, você tenta dar oportunidade, você tenta insistir nos meninos e cobrar deles, né, cara? Eu sou um cara que cobra muito deles, que hoje o rodeio mudou muito do que era antigamente. Acho que hoje tá muito mais fácil pro peão, só que tá faltando um pouco mais de opinião deles. Eu tô cobrando muito isso aqui deles, porque o time que já passou, que vestiu a camisa preta, fizeram diferença nos rodeios. Então, eu quero isso deles também, porque eles têm capacidade para estar aqui. Se eles chegaram até aqui, é porque ninguém chegou colocado. O cara chega conquistou o seu espaço. No mérito dele, então você tem que cobrar. Assim como você exige isso dos meninos, e principalmente para focar no crescimento profissional deles, você teve alguém que fez essa diferença na sua vida lá atrás? Que às vezes puxou sua orelha, te incentivou, deu a mão quando você mais precisava? Todos os grandes amigos meus sempre cobravam as coisas de mim, né? Sempre cobrava, de eu estar me dedicando, eu sempre fui um cara dedicado, sempre tentei saber currículo. Eu gosto de assistir muito rodeio. Hoje em dia não dá mais na corrida, mas eu assistia muito DVD, muita fita. Hoje em dia a gente tenta acompanhar no YouTube, nos grupos de WhatsApp, resultado de rodeio. Você tem informação pra você levar pro público ali, entendeu? Não só das etapas da Roseta, eu gosto de acompanhar dos outros campeonatos também. E foi estudar mesmo. Estudar, né? mesmo o rodeio. Acho que você tem que aprofundar ali, entendeu? Regras também. Eu sou um cara que eu gosto de ver muitas regras. A gente tenta, às vezes, colocar alguma coisa nova, colocar uma coisa que seja novidade, que seja bem pro rodeio. Tanto no rodeio em touro, quanto no rodeio em cavalos. Há 10 anos atrás, ninguém queria fazer regra de cavalo, não tinha no papel. Depois que acabou a Federação Nacional do Rodeio Completo, não existia uma regra no papel do Cutiano. Sentamos na época, eu, o Rogério Pereira, o Adriano Brosco, os meninos do Cutiano, a gente criou a regra, colocou no papel. Na época muita gente criticou, porque falou que eu ia acabar com o rodeio de cavalo, colocando regra no papel, e não foi. Acho que de lá a gente não conseguiu criar a Copa. Depois de 6 meses, coloquei a regra no papel, falou, se cumprir essa regra em 6 meses, a gente começa o campeonato. Esse é o João Frias deu a oportunidade dele, o Beto Lar na Americana, a gente começou o campeonato lá, e hoje o Cutiano tá nessa ascensão grande. Hoje Foi um divisor de águas pro Cutiano. Com certeza, né? hoje não é só a Copa Roseta, tem mais associações que fazem rodeio de cavalo, isso cresce muito, os meninos do aço do Cutiano que chegou agora, os meninos da Seleção Brasileira do Cutiano, acho que só fomentou mais o rodeio de cavalos. A gente fazia 15 etapas, hoje ainda faz 50 etapas. Então, acho que a gente conseguiu um marco histórico o ano passado, na saída para os Estados Unidos, de levar os meninos lá para estar mostrando o nosso esporte cutiano. Acho que o meu maior foco agora, a gente sempre tem que ter um foco na carreira da gente. Por mais que eu já fiz
quase todos os grandes rodeios que eu pude participar, que eu pude comentar quase todos, você sempre tem que ter um objetivo. O meu objetivo hoje é tentar fazer alguns americanos, canadenses, australianos aprender montando cutiano. Deles irem pro Brasil aqui, passar uma temporada, deles levar o nosso cutiano para lá. Porque não adianta eu fazer 10 Brazilian Road, levar só os brasileiros para lá, que não vai pegar. Esse ano a gente já vai tentar fazer, esse ano pro mês de outubro, com o Barral, já estamos na conversação com o pessoal lá já, de fazer de novo, mas colocar os competidores americanos para competir também junto. Se isso não é um homem que pensa na modalidade, que gosta e que quer que ela cresça, eu não sei quem quer. Porque assim, Henrique, a gente sabe, como você mesmo já citou, quando você criou regras, quando você abraçou o cutiano, porque você abraçou com garras e dentes. Assim, eu sou de uma você cidade, foi muito Michel. criticado. Sim. Como que foi receber essas críticas? Você sabia o que você queria, você consegue visualizar isso, mas pelo caminho não é todo mundo que tem essa aceitação. Depois que deu certo, chegar e falar assim, legal, hein, Henrique, eu sempre acreditei em você. Todo mundo faz. Hoje estou vendo muita gente falando assim, eu sou não sei o que do cutiano, eu não sei o que... Hoje tá todo mundo, na maré tá boa hoje. Igual eu tava conversando com o Humberto. O Humberto foi um cara que abraçou também o cutiano. Na comunicação, tinha época que o locutor não queria narrar roda de cavalo. Humberto Júnior foi, ele, o Palito abraçou o cutiano. Tem grandes locutores hoje no Brasil que narram roda em touro, narra cavalo. Mas tinha uma época que ninguém queria, que era modinha, era só touro. E o cutiano tava um pouco esquecido, ficou um pouco esquecido na realidade. Você entendeu? Acho que... Não tem que ser falado, porque isso é real. Isso aí é real, entendeu? Mas, então a gente conseguiu mostrar o outro lado. Hoje, pessoal, tem muita porque não tem vergonha de falar, tem muitos eventos da Roseta hoje, fala da Roseta, não fala que o cutiano salva o rodeio de touro. Muitos eventos que a gente vai, o cutiano é um cutiano diferenciado, a qualidade dos animais, a qualidade dos cowboys, novos cowboys que vem surgindo também, entendeu? Isso que acho que a gente tem que respirar, porque igual eu falo, vai ter cavalo de rodeio para mais de 200 anos. Você vai na WL, ela tem 500 cavalos. Só que competidor, cada vez que chega a 100 peão de touro, chega a 5 ou 6 máximo de cavalo. Então a gente tem que fomentar, que é um esporte nosso, tentar fazer os americanos gostarem. E eles gostaram do formato do cutiano lá, que é bem mais leve que a sela, nada contra a sela do berbeck, bem mais leve que o berbeck. É diferente E deles, é diferente, né? O estilo. O tropeiro lá dos Estados Unidos apaixonou, falou, rapaz, isso aqui é muito bom demais, porque é muito mais leve, muito mais rápido, muito mais prático. É mais difícil, porque assim, você vê um cutiano, não é fácil. É arreio, é rédea, é estrivo, loro, é muito detalhe ali, entendeu? Acho que tentar trazer eles... O pessoal aprender a montar, porque o americano é igual de competição. Você fazer uma competição brasileira com o americano, assim como tem no touro lá, fazendo cutiano também, nada impede de a gente ter um competidor internacional, um americano, um canadense, um mexicano, ou que seja lá, qualquer país aí, aprender a montar e montar bem, assim como temos hoje no futebol brasileiro, cerca de 40% dos craques do Brasil são estrangeiros. Henrique, você acredita que o diferencial para você poder conquistar os Estados Unidos com a nossa modalidade, ainda mais no ano passado, em um ano tão celebrativo, você celebrou 10 anos do campeonato, valendo a modalidade de cutiano, 70 anos da nossa modalidade, fé, persistência e amor foi a sua virada de chave? Porque não foi fácil conseguir levar o nosso rodeio para lá, e você conseguiu, você conquistou e nos representou. Não foi fácil, teve muitas barreiras do meio do caminho, a gente não só levar os competidores, como levar a Ana Cláudia também, mostrar o talento da mulher. Tem muitas ótimas madrinheiras no Brasil, mas por que você levou a Ana Cláudia? Eu estava no evento lá em Minas, lá com ela lá, e eu sabia que ela tinha o visto, ela já tinha o passaporte, que era a missão mais difícil hoje, você ter o visto americano. E ela já tinha, fiz o convite para ela, falou, Ana, só que é o seguinte, eu não tenho um centavo para pagar para você de cachê. Eu vou te... todas as suas despesas, a empresa que a equipe Roseta vai bancar. Se a gente conseguir alguma coisa depois, a gente se acerta, mas é uma porta de entrada pra gente. E era um sonho que ela tinha, que eu não sabia. Era um sonho que ela tinha com ela, só que ela nunca tinha me contado. E deu certo, ela foi lá, chegou lá, teve uma resistência dos madrinheiros homens, os americanos dela trabalhar junto, a gente... Imagina, né? Ela é tão competente do jeito que é, até né? na hora da reunião lá, o Roger Barral falou assim, não, ela faz parte do nosso show. Ela faz parte do nosso produto, ela faz parte do nosso show. E ela fez a superação dela, ela foi diferenciada, tanto é que ela vai voltar agora lá no mês de maio. Que orgulho, hein, Ana? E não só ela, mas tem ótimas madrinheiras que podem abrir esse caminho, isso aí também. Só que, igual eu sempre falo, a gente vai tentar
levar novamente o Cutiano, mas levar com uma disputa com os americanos também. Deles aprenderam americano, cowboy americanos, cowboys, de raça, diferente do brasileiro. O brasileiro, você vê, tem muito cowboy do campeonato de touro, falo de touro, até de cavalo também. O cara não anda como cowboy, o cara anda aqui de tênis, chinelo, bermuda, cara, você nem fala que é peão de rodeio. Lá é cultural. Já lá né? não, é cultural. O cara que é cowboy mesmo, que ele é cowboy 24 horas, de bota, calça, trajado, entendeu? Então esses caras assim, não que eles tiver que querer aprender a montar, eles vão aprender a montar, vai ter a disputa, isso vai ficar bom. E quem sabe, às vezes a gente não vai estar mais na terra aqui, daqui 10, 15, 20 anos, o Cutiano seja uma coisa internacional, na PRCA, nos Estados Unidos ou outras entidades que tem lá. Durante a apresentação de vocês por lá, você sentiu que houve algum preconceito ou resistência? Não, preconceito. Teve uma dificuldade assim na transmissão, que não teve o Thiago aqui do BRTV, foi um cara fundamental pra gente ter a transmissão. Chegou, não vai conseguir transmitir. Falei, se não for transmitir, então pode cancelar o evento. E a gente pagou pra fazer o evento, não foi nada, ninguém pagou nada pra nós. Eu vi muitos comentários, tá ganhando esse um dos peões. A gente pagou pra fazer o evento lá. A gente bancou para fazer o evento lá, bancou todas as despesas e a gente tinha que transmitir para mostrar pro público o nosso evento lá. Então, a gente queria colocar as músicas brasileiras, queria colocar um locutor brasileiro. Só que assim, como você coloca um locutor brasileiro lá, sendo que 90% do público, 80% do público que estava lá na arena do Coliseu Cantal é americano. Então é uma coisa que você não consegue pôr da noite pro dia. Nossa, você leva um Rafael Vilela que vai narrar em inglês, né? Não, o Rafael, o João tava lá, o filho do Rafael. João Vilela. João Vilela que fala perfeitamente inglês, mas é passo a passo. Acho que a gente tem que pensar no esporte, pensar no evento. Agora, então assim, e o tanto que os meninos abraçou a gente lá também, os meninos de touro. Os meninos de touro que competiram, os que não competiram foram lá. Você pega aí o Silvano Alves, o Vitinho, o Zé Vitor Leme, o João Krimber, o João Henrique Lucas, o Kaique Pacheco, levaram a boiada. A boiada só foi de brasileiro. Não tinha um touro de tropeiro americano, só os brasileiros. Assim, o João Ricardo Vieira, com a carreira que ele tem montando junto com nós lá, entre todos. Olha que legal. Dinei Caminhas. Os brasileiros lá prestigiando. Isso é legal. Isso mostra o seu tamanho. Não, então, eu fiquei muito contente. A gente sabia, assim, da amizade que a gente tem, mas eles abraçou e, assim, não compraram nada. E gratidão, né, Henrique? Não, isso é gratidão. Eles passaram por aqui também. Passaram por aqui, então, gratidão, assim, teve muitos que não montou comigo, assim, mas eu vou dar um exemplo, assim, que foram competidores que eu era assessor de pista, eles montavam, e eu ficava ali pegando o currículo deles na época para passar pros locutores, e fiquei muito contente que eles abraçou a ideia, abraçou os meninos do Cutiano. O Silvano ficava dentro da arena apertando arreio lá, orientando os meninos, falando, traduzindo as coisas para eles ali. Foi muito importante essa virada de chave. Acho que esse ano a gente vai tentar fazer uma coisa mais bem programada, tentar arrecadar mais patrocínio, porque não adianta só sair, a gente tem que tentar levar as marcas daqui pra lá também. Ó, já deu spoiler que esse ano... Ó, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre isso, né, Bianca? Ele já contou, já. Muitos planos, 2026 tá carregado de sucesso junto com a equipe Roseta e vocês vão ficar sabendo junto com a gente daqui a pouquinho no próximo bloco. Estamos de volta com o Pod Arena, recebendo Henrique Moraes, conversando muito, né, sobre a equipe Roseta, sobre a construção dessa carreira consolidada e esse amor do Henrique por montarias em touros, por cavalo, pelo rodeio no geral. E ele, no último bloco, Bianca, já deu um spoiler pra gente que nesse ano de 2026... o Cutiano vai para os Estados Unidos novamente. Eu ouvi isso, você ouviu? Eu ouvi também, Michele. Você que tá em casa, gostou aí dessa colherzinha de chá que o Henrique nos trouxe? Porque agora, nesse bloco, o Henrique vai seguir trazendo pra gente mais informações, Henrique. Ano passado a gente celebrou tanto essa conquista. Barretão, nós demos a notícia. Foi muito legal. Especial poder levar ao nosso público. E aqui no Pod Arena, pelo andar da nossa conversa, você vai seguir aí contando as novidades e os projetos da modalidade brasileira junto com vocês por lá. O projeto é levar a modalidade brasileira novamente para lá e colocar os americanos para montar também no Cutiano. Nem que eles façam uma experiência aqui no Brasil, ou ficar alguns dias lá mostrando para eles, assim, a maioria que mostrou interesse, que começou com o Roger Barral lá já, são competidores que já montam na Celo, já montam no Berbeck, entendeu?
eles querem aprender, tá curioso para saber, entendeu? Até o Barral deve vir no Brasil aqui no meio do ano, de levar um arreio cutiano. A gente talvez eu tenha que ir para lá no mês de maio. A gente tá com a agenda cheia de rodeio toda semana. Coisa boa. Talvez eu tenho que dar uma escapada uma semana aqui, pedir alguma folga aí para ir para lá, quem sabe já levar um arreio para eles deixar lá com eles lá já. Ai, que vida difícil do Henrique, gente. Para mostrar, para eles aprenderem a montar na modalidade. Eu preciso ir treinando até chegar na época do evento lá, tentar fazer mais que um evento, fazer nosso evento oficial lá no Coliseu Cantal e tentar outras arenas que tem lá. A gente fez um treino numa arena lá, era uma arena que estava abandonada numa igreja. O cara viu o nosso evento que a gente fez um treino, montou lá em 8 cavalos lá, deu umas 200 pessoas. Que falou, rapaz, o que é isso? O cara reformou tudo, falou assim, ó, avisa os meninos, falou pro João Henrique, avisa os meninos que eles voltar aqui, né, quer fazer um evento aqui de um dia. Olha aqui, legal. Todo de cavalo, pra eles montarem aqui, pra gente fazer as coisas. Então, é bacana isso aí, essa evolução do esporte, tentar trazer pessoas de fora da nossa modalidade para aprender a montar, para tentar fazer nossa marca virar internacional. Né? Demora um processo que não é da noite pro dia, mas vamos batalhar, correr atrás para tentar fazer alguma coisa, melhorias, né? Pro cutiano, para ter a valorização que já tá tendo bastante. Eu acho que muita gente fala, antigamente era muito rodeio de carro, moto, tinha bastante. O problema é que o nosso dinheiro desvalorizou. Na época que o Adriano Moraes foi para os Estados Unidos, ele sofreu por quê? Não era $1. Tinha muita premiação no Brasil que era melhor que lá. Hoje é devido à moeda, mas só que é o seguinte, você ganha bem lá, mas se você gasta bem também. Com certeza, o custo de vida é muito mais alto. O custo de vida é muito mais alto que aqui. Eu acho que para essa transformação acontecer, Henrique, o principal tem que começar aqui. Sim. As pessoas valorizarem o que você está fazendo também. Quando a gente anunciou em Barretos, né, que você iria para os Estados Unidos com a modalidade, a primeira vez que ia ter um rodeio, que ia ter o cutiano lá, houve ali, mas já teve cutiano, de Jangão já se apresentou, tá, enfim. Houve uma apresentação, uma competição de cutiano foi a primeira vez. Mas eu acho que em vez de a gente ficar com essa briga interna, olha que legal, ele foi lá e se apresentou, o Henrique foi lá e levou a competição. É um time, a gente está lutando pela mesma causa. Sim. Eu acho que isso é muito importante também. Agora o ponto-chave agora é tentar trazer competidores não brasileiros para aprender a montar. Não brasileiros, entendeu? Acho que isso aí vai ser pra gente... Vai ser o crescimento da modalidade. Se a gente quiser modalidade, assim, senão vai chegar o bora falar, não precisa trazer mais não. A gente já viu, a gente já gostou, já conheceu. Agora é de tentar colocar competidores americanos, canadenses. Você já montou no cutiano? Eu não. Olha, vamos fazer um desafio do Henrique. Não. Por que não, Henrique? Nossa, que não, com tanta convicção. Até pra andar de cavalo é muito complicado o cutiano. Por falar que montar em touro é perigoso. Eu vejo cada cena do cutiano ultimamente, que eu falar pra você, não tá fácil. Os nossos animais, eles estão tão bem trabalhados, evoluídos. Bem evoluído, cutiano hoje. Cada um com a sua dificuldade. Mas o touro, a percepção que eu tenho, o cara tá agarrado ali. No cutiano, você tem que dançar em cima do cavalo. É uma coreografia que você faz, o cutiano, você vê assim, você pega um cutiano, por exemplo, vocês têm a noção dos acidentes que teve com o maior nome do cutiano da história, que hoje é o Pio. Cada acidente grave eu vi com ele. E o cara de superação, o Pio, volta a montar em cavalo. Cara, teve um aqui em Rio Preto que foi assustador, né? Teve vários. No Rio Preto, americano, ano passado, eu comentando. Chegava assim, até engasgado de falar que ele quebrou o braço em cima do cavalo. Como esse, como que fica a sua posição de profissional e lado pessoal? Que é amigo de todo mundo. Você tem que ser bem frio ali, entendeu? Você tem que ser bem frio. Eu já vi muitas cenas graves no rodeio, já perdi amigos no rodeio, entendeu? Mas você tem que ser bem frio, mas não é fácil não, porque a gente é amigo, você se põe como um pai, como um filho das pessoas que estão ali, entendeu? Então você tem que saber levar as informações certas. Então acho que você tem que ter uma concentração muito grande ali pra soltar as coisas no microfone, né? A gente sabe o quanto se dedicar à equipe Roseta, se dedicar às duas modalidades, montarias em touros e cutiano, ocupa tempo na sua vida. E que para você fazer isso acontecer, em casa você tem uma base muito forte que entende a sua ausência nos momentos importantes, que entende quando você não tá bem, quando você tem que resolver um monte de problema. Não é fácil estar à frente de um campeonato. Nós estamos falando da sua esposa, dos seus filhos. Onde ela chegou na sua vida ali no rodeio? Há quanto tempo você conhece ela? Como que é esse relacionamento dela com o esporte também? Não, a minha esposa me apoia bastante. A minha filha entende bastante. Minha filha hoje está com 15 anos, ela já entende que desde pequenininha ela viu o pai dela pro rodeio. Meu moleque, que nasceu na pandemia, às vezes ele fica mais agarrado, entendeu? Mas já entende também, ele gosta muito de animais. Acho que a família é um ponto principal pra gente, tá podendo fazer as coisas. Quando eu fui nos Estados Unidos em 2024, que eu fiquei lá 25 dias lá, passei meu aniversário lá, minha esposa ficou bem chateada na época, eu falei, tô indo pra lá, deu certo, eu preciso ir lá conhecer. Foi quando eu tive as ideias de fazer
levar o Cutiano. No ano passado eu fiquei praticamente 30 dias lá, passei meu aniversário de novo lá também. É ruim você passar longe da família. Então, o que é o meu projeto? É levar minha família junto, tentar passar o aniversário aqui no Brasil junto com meus amigos, jogar a data um pouco mais pra frente e levar eles pra conhecer também, entendeu? Acho que a gente vai tentar ouvir isso deles agora, correr atrás. Que a família, acho que é tudo na vida da gente, né? É a Os base, pais, né, pai, mãe, irmã, meus sobrinhos, meus primos, toda a minha família. Isso é muito unido, sabe? Mas tá levando a família da gente junto. E assim, a família da gente não é só em casa. A minha família também é o pessoal que trabalha comigo. Pessoal que presta serviço na produção, na assessoria, na mídia. Todo o pessoal que trabalha hoje dentro da equipe Roseta são pessoas que fazem parte da minha vida, fazem parte da minha carreira, da minha história. A gente passa coisas boas junto, passa as coisas ruins, chora, dá risada junto. Então, acho que se eu pudesse, lavaria todo mundo. Só que eu tenho que alugar um avião inteiro, mas não tem jeito. Mas aos poucos a gente vai tentando fazer as coisas, realizando sonhos das pessoas aí e correr atrás, fazer a diferença pros eventos que contratam a gente. Esse ano a gente está numa missão de dar uma entrega melhor de produção nos eventos, não só nas montarias, que dá uma produção visual, uma produção assim, de você valorizar o patrocinador, valorizar o organizador da festa, valorizar o rodeio, melhorar a premiação, com certeza. A gente tem que fazer tudo no contexto geral. Acho que hoje o Brasil, eu vejo muita gente aí criticar, as premiações estão baixas, mas você vê os campeonatos, o tanto de carro, caminhonete, a gente a EcoPower dá a casa pra gente, pra dar pros competidores, melhorou muito do que muito tempo atrás. Não, tá melhorou muito melhor. Então, acho que as pessoas que, eu vi o Rogério deu um depoimento esse dia muito bacana no Instagram dele lá, as pessoas só sabem criticar, mas quem vai fazer pra ajudar o rodeio? O que você faz pra ajudar o rodeio? Você só senta e critica? Não E tá ajudando. eu tento ajudar de toda maneira. Ano passado, acho que o investimento, não falo nem dinheiro que gastou, acho que o investimento que a gente fez para ir para os Estados Unidos, podia investir na equipe, na base do campeonato, ou na minha vida pessoal também, podia adquirir algumas coisas aí, mas vamos fazer uma entrega, vamos fazer um projeto, plantar uma semente. Se der certo, beleza. Se não der certo, a gente tentou. Já deu, né, Ô, Henrique, e você é responsável pelo campeonato da equipe Roseta, que é um dos principais do nosso país, segue em evolução, e um dos diferenciais de vocês é a revelação dos grandes talentos. Vocês realizaram a 11ª edição nesse ano de 2026. Como funciona também todo esse dinamismo? Montou mais de 100 competidores ali em Bálsamo, no Ara Sulera ali. Quem organizou o Castalentos foi o Miroca, o Michel, de Rosetinha, os parabéns a eles. A gente tirou 10 peões que classificaram, que já é o combinado com os competidores. E eu gostei de mais de uns 5 ou 6 que já deixei no radar, já adicionei eles no grupo nosso lá. E tá dando oportunidade para eles agora. Começou semana passada, semana retrasada, já começou a colocar eles devagarzinho nas etapas. Agora vira a temporada, agora dia 21, termina a temporada lá em Alcinópolis. A gente vai dar foco para esses meninos que veio do Cutiano agora, veio do Castalento agora, para eles correr atrás dos objetivos dele. Mas você pode ter certeza que vai chegar no meio do ano, já vai ter peão que saiu do Castalento, que já vai estar aí brigando pelo título. Hoje o competidor que está em terceiro colocado do campeonato veio do Castalento e está brigando pelo título de campeão da temporada. Ô Henrique, por falar em investimento, como você disse que você fez nos Estados Unidos, poderia ter feito 1 milhão de outras coisas, mas você escolheu investir na modalidade e plantar uma semente. Eu acredito que para esse ano de 2026 seja mais fácil com patrocinadores, né? Porque você já foi lá, já enfiou a cara e já deu a visibilidade e já mostrou que deu certo. Agora o caminho fica mais fácil para trazer marcas e empresas para estar junto com a equipe Roseta. Agora a gente tem todo o plano comercial que a mídia com o André Silva fez pra gente nos Estados Unidos, o cara puta de um profissional amigo da gente, e acho que o BRTV Max também com as imagens, a gente vai correr atrás agora de marcas nacionais que atuam nos Estados Unidos, marcas nacionais que apoiam o nosso evento. Acho que tem muitas pessoas que vão poder nos ajudar esse ano e vai poder fazer um evento melhor ainda, da qualidade, de valorização. Como assim, os competidores hoje do Cutiano, a gente não pode dar uma premiação para eles tão alta lá, eles receberem dinheiro lá, porque o visto deles é visto de atleta, não, é visto de turismo. Você só pode ganhar dinheiro nos Estados Unidos com visto de atleta. Então a gente tentar fazer uma coisa mais aqui reservada para nós no Brasil aqui, mas levar essa competição, cara, levar eles para lá, eles montar novamente, colocar os americanos junto para montar na competição, para os gringos chegar uma hora e falar assim, ó, a gente quer trazer vocês aqui, a premiação é X, vamos mexer no vídeo de atleta deles aí para ser legalizado, assim como é hoje o touro na PBR Teams, né? Ó, então, você que tá acompanhando que é de alguma empresa, já tá vendo uma oportunidade aí, hein? Então faz o seguinte, eu vou pro intervalo rapidinho, a gente já volta para continuar esse bate-papo com o Henrique Moraes. Estamos
Estamos de volta para o último bloco do Pod Arena. Michele, Henrique, como passou rápido. Olha, pro Henrique a gente precisava de uns 3 programas. Um só No é muito mínimo. pouco. Pois é, Henrique, o nosso bate-papo aqui, ele tem fluído tão bem. No último, nós estávamos falando sobre as marcas, os parceiros que acreditam e também fazem a diferença para o campeonato e na realização de sonhos. Assim como você também fez na vida dos atletas que foram no ano passado junto com você para os Estados Unidos. Você consegue identificar também o quanto esse seu projeto e essa sua persistência fez a diferença na vida de cada um que esteve lá com você? Com certeza, acho que muitos têm gratidão, me agradecem todo dia quando a gente se vê aí, acho que foi uma coisa bacana. A gente passou momentos agradáveis lá, momentos assim de estar conhecendo um lugar longe de onde a gente está, uma outra cultura, outra língua, outra alimentação. A gente teve aquela vivência de poder sair do Texas e ir para Las Vegas de carro. Ai, que legal! Conhecer lugares assim surreais, entendeu? Acho que muitos têm a gratidão comigo, eu também tenho a gratidão com eles, que eles abraçaram o projeto, entendeu? Que nada foi fácil, desde eu tirar o visto, de viajar, de ficar... De mostrar que abraçou a marca, entendeu? Abraçou o projeto. Então, esse ano é tentar batalhar novamente aí com os meninos para tentar retornar lá, fazer algo diferenciado, para a gente ser lembrado daqui vários anos do que a gente está fazendo agora no começo aqui, que nada é fácil. Do mesmo jeito que o Tião Procópio, o Zunar lá, 40 anos atrás, batalhou fazendo os Rodeio Tour aqui no Brasil, a gente está fazendo esse caminho inverso nos Estados Unidos, está tentando trazer as pessoas de lá para cá para aprender também e correr atrás, ver se as marcas possam estar investindo conosco, para levar as marcas tá apoiando o rodeio, né? Eu sempre falo que o maior dinheiro que entra hoje dentro do campeonato é de premiação. Você pega o campeonato de touro e cavalo, a gente chega a dar quase 5 milhões de prêmio. Não que a equipe Roseta dá essa premiação, as comissões que nos contratam, os patrocinadores que nos apoiam, que colocam suas marcas com a gente, que investem seu dinheiro. Então acho que é uma troca, a gente levar a entrega de divulgar o patrocinador, divulgar as festas, divulgar as marcas. Então isso é tudo válido para a valorização dos cowboys, né? Que acho que a vida do cowboy ela é muito arriscada, ela não é fácil. A gente cobra deles, a gente sabe que no rodeio não é só o físico, é muita cabeça hoje, né? Muito o psicológico dos competidores. A gente sabe quando o cara tá indo bem, quando não tá, quando ele precisa de uma nova chance, quando ele precisa que você force um pouco mais ele para ele tentar dar um rendimento melhor. Muitas vezes os caras caem de touro, caem de cavalo naquela cobrança deles que eles têm, entendeu? Então acho que, eu vou pra eles têm que se autocobrar, não precisa da gente cobrar. Eles têm a autocobrança deles, da capacidade de cada um deles, né? Henrique, mas você tem esse lado de, às vezes, estar ali no fundo dos bretes, ou até mesmo durante o percurso da viagem, ver que o atleta tá meio cabisbaixo, tá meio triste, ir lá, conversar, incentivar ele a continuar? Tem. E muitas das vezes, é coisa até ruim de falar, assim, a maioria das vezes hoje eu vejo na parte financeira. Na parte financeira, que às vezes o cara começa a ganhar dinheiro. O grande problema hoje das pessoas é ganhar dinheiro muito cedo e não saber administrar. Então, às vezes o cara ganha um prêmio bom aqui, o cara já vai torrar o dinheiro com uma coisa ali, outra coisa. Cada um faz o que quer com o dinheiro. Só que o cara esquece do dia de amanhã. Muitas vezes eu cansei de emprestar, dar dinheiro pro competidor, entendeu? Muitas das vezes eu falo assim, no dia que você puder ajudar, você ajuda um parceiro teu que tá precisando, entendeu? Não precisa de nada de volta, não. Então, muitas vezes é a parte financeira. Então, acho que eu sempre falo, o cara tem que saber valorizar cada centavo que ele ganha. Saber no que ele vai investir, no que ele vai comprar, no que vai ser útil para ele, para a vida dele, pro futuro dele. Porque eu penso assim, depois que eu virei pai, depois que a minha filha nasceu, agora tem meu filho também, tudo que eu faço hoje, eu não penso só em mim, eu penso neles, no futuro deles. Se eu gastar um tanto a mais que eu poderia gastar, eu vou estar tirando do futuro deles, né? Do estudo deles, da vida deles, entendeu? Eu sei que eles vão ter, quando eles crescerem, vai ter a carreira profissional deles também, entendeu? Então acho que a gente tem que pensar, a gente sempre pensa nos filhos depois que você vira pai. Eu vejo muito moleque novo que entra, começa a ganhar prêmio, daqui a pouco tá ali comprando carro, comprando coisas assim supérfluas, entendeu? Você tem que ter um carro bom pra viajar, concordo, mas tem coisas que não tem, você fica comprando cada coisa que, gente, dinheiro não aceita desaforo. Então vocês têm que saber que um dia vocês podem ficar machucados, ficar parado em casa, igual tive um depoimento semana passada lá em Deodápolis, do Frei Mariano, que foi até emocionante. Falou, Henrique, eu agradeço a Deus todo dia pelo campeonato, pela EcoPower, eu ter podido ganhar uma casa. Eu tava montando muito bem, eu tive uma lesão, quebrei as costelas, uma semana em Barretos, eu tô há 6 meses sem montar, vai quase ser pai 7, agora, né? Vai ser pai. Se eu tivesse pagando aluguel, não, o campeonato ajudou com alguma. Tem as multas no campeonato, todas as multas são direcionadas para quem tá machucado. Não passa R$1 na conta do campeonato. O cara tomou uma multa ali que foi cortada no brejo, alguma disciplina, ele vai pagar direto pro peão tá machucado da vez.
Ele falou, vocês me ajudaram. Ele falou assim, mas eu não tô pagando aluguel, eu tenho uma casa minha. Eu tenho 30 anos de idade. Ele falou assim, ele deu esse exemplo, assim, meu pai, um puta de um peão, Altamira, ganhou tudo, meu pai mora de aluguel. Eu tenho uma casa minha. Hoje eu não pago mais energia elétrica, eu tenho as placas solares em casa. Então é um depoimento muito bacana, assim, num projeto que a gente fez, entendeu? Então a gente tenta melhorar as coisas, assim. O Anderson foi um cara que chegou e abraçou a ideia nossa. Que a gente quer fazer coisas melhor, para assim, pro peão ser valorizado. Assim, carro, moto, é bom, dinheiro é bom, só que assim, muitas das vezes o peão não sabe empregar aquilo. Tem muitos peões que já ganhou dinheiro para comprar casa, para comprar... a casa acho que é tudo, que acho que é o lar da gente. Mas a hora que pega o dinheiro na mão... Gasta com coisas que não tem necessidade. Ô, Henrique, eu acho que nesse bate-papo que nós tivemos aqui hoje, a gente consegue fazer uma leitura. Todo mundo conhece o Henrique profissional, sabe da sua competência, sabe o quanto você luta e gosta do rodeio. Mas aqui a gente pôde acompanhar a história de um menino simples, que veio, né, de uma infância humilde, sempre apaixonado por comunicação, que não tinha ninguém no rodeio ali da família, mas que entrou no rodeio, se apaixonou e fez a diferença aí pro nosso esporte. E uma pessoa que não desiste, que se você precisar começar tudo de novo, você começa. Um grande exemplo disso, o que você fez na pandemia? Fora as lives que você ajudou muitos competidores. Conta, pessoal, o que você fez na pandemia? Na pandemia a gente fez a primeira live de rodeio, a gente ajudou muita gente com cesta básica, a gente fez a live lá no Marcondes Maia, uma parceria muito grande, bacana com ele. A gente ficou 30 dias na estrada, eu, o Rosetinho e o Miroca entregando as cestas com o caminhão, com a caminhonete, com as carretinhas. Depois só as lives não conseguia. Aí minha esposa engravidou na época e tal. Aí no segundo ano da pandemia, eu tenho um caminhão nosso da empresa, peguei o caminhão, esvaziei ele, fui pro frete. Fio a cara. Fui pra estrada, fiquei de caminhoneiro aí 14 meses. Era uma paixão que eu tinha de pequeno, caminhão. Eu amo caminhão, adoro. Seu pai era caminhoneiro? Não, meu pai era tratorista. Tratorista, né? Tratorista, trabalhou de pedreiro também, trabalhava sempre na roça. Mas eu tinha essa paixão pelo caminhão, eu tenho até hoje. Tem horas que eu falo pra você assim, voltou o rodeio, graças a Deus, deu um poder pra gente, assim, aquisitivo melhor ainda depois da volta do rodeio. Mas eu tenho saudade do caminhão. Eu tô num grupo de caminhoneiro até hoje, com os dois caminhoneiros, que a gente conversa, eu gosto de estrada, assim. Eu vivi um outro lado da moeda. Igual eu falava, eu era acostumado a ficar em bons hotéis, boas chácaras, comer em bons restaurantes, ter a minha independência própria. Já na pandemia, não. Eu tinha que saber economizar, trabalhar, virar noite. Eu saía daqui, ia pra Porto Alegre, fui pra Bahia, fui pro Piauí, pra Goiás, Mato Grosso. E muitas das vezes você às vezes até tinha dinheiro pra você comer bem em algum lugar, coisa boa, mas a pandemia te limitava. Foi assustador, né? Foi assustador. Teve cidades que eu cheguei, eu com dinheiro na conta, eu não podia comer porque estava tudo fechado, eu não podia hospedar no hotel porque ela estava restrito para as pessoas do círculo ali, como se ela estava no caminhão, saia de um lado para o outro, né? Mas foi uma experiência muito bacana, assim, não me arrependo, gostei, se tiver que fazer, não farei de novo, entendeu? Não é fácil, eu acho que a gente tem que valorizar a vida de um caminhoneiro, eu acho que tudo que a gente precisa, do alimento, do equipamento, tudo passa no caminhão. Todo dia da vida da gente, você precisa de um médico, às vezes, na tua vida, de um advogado, de um dentista, mas o caminhoneiro você precisa todo dia. Então, acho que eu dou valor nessa profissão maravilhosa. Eu tive honra de ficar aí 14 meses viajando no Brasil, assim, dormindo dentro do caminhão, tomando banho em posto de combustível, passando raiva em fila para carregar, para descarregar, esperando nota ali, mas foi uma coisa assim que me deu uma outra visão quando eu voltei pro rodeio. Eu consegui, acho que eu mesmo, de empregar melhor o meu dinheiro. Eu mesmo, que depois que voltou da pandemia. Às vezes eu conseguia ganhar um dinheiro bom, mas naquela época eu não tinha não tinha passado tanta dificuldade. Eu tinha passado, mas não muita dessa aqui. Então eu tive que me reinventar. Eu acho que depois do caminhão, minha cabeça virou outra. Eu consegui conhecer lugares que eu não conhecia e passar momentos que eu jamais tinha passado. Bianca, então, por que eu quis citar isso? Para mostrar a força desse homem. Porque agora, como ele disse, não era só ele, tinha sua família por trás. Isso mostra que se você precisar recomeçar 10 vezes, você vai recomeçar com a mesma energia, com a mesma força. Eu acho que isso é uma lição muito grande pra gente, pra quem tá em casa, e mostrar esse outro lado do Henrique. Foi bom demais, né? Foi muito bom. E eu não tenho dúvidas de que você seja um exemplo, principalmente pra sua família, pra todos que te acompanham no seu trabalho. Pra nós. Se você pudesse escolher uma palavra para mostrar o que você planeja para o futuro da equipe Roseta e também para o seu futuro pessoal, você conseguiria?
Uma palavra difícil, né? Acho que eu tento sempre melhorar todo dia, não só pra mim, não só o meu padrão de vida da minha família, que vai chegar uma hora que hoje eu faço 80 rodeios, vai chegar uma hora que eu vou diminuir. Vai chegar pessoas mais competentes que eu, mais evoluídas do que eu. Que eu tento sempre a melhoria todo dia, porque hoje a Roseta não é só minha família que depende do meu trabalho, são várias famílias. Essa semana a gente não tem evento, eu vou correr atrás de patrocínio, tô correndo atrás de fechar novos eventos, porque tem várias famílias, tem famílias que essa semana que não vai ter o dinheiro da segunda-feira, porque o evento nosso cancelou. Então, a minha preocupação, carrega esse peso nos a minha ombros. preocupação, a maioria das vezes é essa aí. Às vezes, muitas vezes, tem 2, 3 rodeios, não é porque você tem que ter, porque você tem mais pessoas que dependem do trabalho da gente. Então, você tem que correr atrás, sempre melhoria, sempre fazer uma boa entrega, sempre você fazer o contratante ter gosto de contratar você e trazer você na outra oportunidade de um contratante que não leva você, de contratar você, uma festa, uma cidade que não faz festa, de fazer. Hoje mesmo eu tô com uns 4 ou 5 orçamentos aqui, de cidades que não fazem rodeio, longe daqui, que tá interessado no rodeio, que estão vindo atrás. Legal. Eles mandam mensagem no telefone do escritório, o pessoal repassa, a gente começa a fazer a negociação, entender o que eles querem. Então, eu acho que o importante é isso. Com certeza. Henrique, eu gostaria que você olhasse para sua câmera lá e mandasse um recado para sua família que está em casa, porque eu acho que tudo isso aqui só é possível porque eles te dão essa força, Não, né? com certeza. Mandar um beijo especial à minha esposa Eliane, minha filha Maria, meu filho Benício, o doutor dos animais, que ama animais. Meu filho, ele é apaixonado. A minha mãe, que é Eliane, também tem 2 Eliane na minha vida, minha mãe e minha esposa, meu pai João, minha irmã Janaína, o João Luca, meu sobrinho, o Joaquim, a toda a minha família, amigos, primos, familiares, pessoas que viu a gente crescer, a toda a família da equipe Roseta, os meninos que trabalham com a gente aí, que veste essa camisa. Eu moro em Jabuticabal hoje, mas tem nosso escritório aqui na chácara, aqui próximo a Rio Preto. Ele vira a nossa casa ali, a gente tem que cuidar, porque ali é onde a gente fica, deixa os veículos quando viajar, faz as reformas, faz todas as coisas ali, entendeu? Então, a gente é uma família, então eu agradeço a Deus, a todos os competidores que hoje fazem parte do campeonato, os que já fizeram parte, as pessoas que eu tenho amizade durante todo esse Brasil varonil aí, prestadores de serviço do rodeio. Eu agradeço a todo mundo que faz parte da história do Henrique Moraes. É isso aí. Obrigada por estar aqui conosco. Todo o nosso respeito e carinho por você, pelo campeonato, pelos seus meninos. E Bianca, que bom que você tá de volta, viu? Estamos de volta. Chega de férias, tá Chega bom? de férias, Combinado? férias das férias. Concluída. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Um abraço especial para sua esposa, seus filhos, toda a sua família. Beijo. A nossa turma da equipe Roseta. Nos encontramos na estrada, né, Com Michele? certeza. Gente, foi muito bom estar por aqui. Até o próximo. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Roseta! Como fala Roseta em inglês? Você ensaiou? É Spurs, né? Então vai, manda aí. Spurs! Spurs! Ê!